Fala pessoal, aqui é Gustavo Nadelbijos do canal Apis Money e hoje estou trazendo um assunto muito importante aí sobre sazonalidade e produtividade. Vamos entender o que são essas duas coisas para que a gente possa utilizar e aproveitar para melhorar a produtividade aí do nosso apiário e aumentar pelo menos 30% ou mais a produtividade aí das colmeias por ano. Então, é possível fazer isso desde que você adquira aí conhecimento e aplique no campo. Então, vamos lá, partindo aí do nosso assunto, que é sazonalidade e produtividade, essa relação que a gente tem na apicultura e que é muito importante para poder trazer benefícios para nós apicultores. Então, vamos lá. Perdão. Primeiramente, o que é sazonalidade? A sazonalidade ela se refere à ocorrência ou variação de eventos, padrões ou fenômenos que seguem um ciclo regular ao longo do tempo, geralmente associados às estações do ano, meses específicos ou períodos previsíveis. É a repetição de padrões ou comportamentos em intervalos regulares. Então, essa é a definição de sazonalidade que a gente encontra na economia, no clima, na agricultura, no comportamento do consumidor. Então, por exemplo, nesse comportamento do consumidor, quando é que ele compra mais? Que tipo de presente ele vai comprar mais? No clima, por exemplo, a gente acompanha, que é importante para nós, a gente acompanha a questão aí das condições meteorológicas, variação de temperatura, padrões de chuva, de seca, de tudo que acontece no ano, dependendo aí das estações do ano, que é o que a gente chama, então, de sazonalidade. E é muito importante que a gente saiba disso, é crucial para alguns setores aí, e já permite que a gente faça algumas previsões, tá? E criemos aí algumas perspectivas que vai ajudar muito aí no nosso planejamento. Então, se a gente tiver noção dessa questão da sazonalidade, a gente vai conseguir planejar também melhor a nossa atividade e montar estratégias, independentemente de onde você tem seu apiário ou até mesmo seu empreendimento apícola. Então, sazonalidade também, por exemplo, quem produz cera, por exemplo, sabe que tem um momento que a cera sai mais do que em algum momento. Quem vende mel, voltando lá no comportamento do consumidor, quem vende mel, por exemplo, sabe que a maior parte do consumo, apesar de a gente não ter praticamente nenhum estudo de mercado no Brasil, são pouquíssimos, a gente sabe que na época do inverno, quando esfria mesmo, as pessoas tendem a comprar mais mel. Então, essa é uma questão de sazonalidade de mercado, beleza? Então, seguindo aqui, tá? Tem que explicar também o que é produtividade. A gente fala muito sobre produtividade e, de alguma forma, a gente às vezes, não sabe nem explicar o que é. Então, a produtividade, eu vou ler aqui o que está definido como produtividade. Ela é uma medida que avalia a eficiência na produção de bens ou serviços em relação aos recursos utilizados. Em sua essência, é a relação entre a quantidade de produção obtida e os insumos, como mão de obra, capital, matéria-prima, tempo necessário para alcançá-la. Na apicultura, a produtividade pode ser medida pela quantidade de mel colhido, tá, por colmeia por ano. Então, quando eu falo produtividade, a gente sempre vai lembrar daqui para frente que eu vou sempre falar e me referir à produção de uma colmeia por ano. Isso é produtividade por colmeia, que é o que eu acabei de explicar aqui sobre o que é produtividade. E ela também é um indicador assim, crucial para avaliar a eficiência e a competitividade de um sistema produtivo. Então, a gente tem que avaliar o apiário como um todo e sempre falei nessa relação de você ter, ao invés de colmeias que produzem uma ali 10 quilos, a outra 180 quilos, a outra 20, a outra 60, é aquela sanfona assim, dentro do apiário, o ideal é que você tenha um padrão de produtividade por colmeia de 60 quilos, por exemplo.
você consegue aí, dessa forma, reduzir custos e também aumentar a produtividade do seu apiário em até mais de 30%, certo? Mas você tem que equalizar essa produção, essa produtividade, caso contrário, você dificilmente vai atingir essa situação. E, claro, tem muitos manejos para você atingir essa produtividade padrão e equalizada dentro do apiário, tá? É importante ressaltar que essa busca pela produtividade também, ela não pode ser a tal ponto, né? Essa busca insana, às vezes, ela não pode, de qualquer forma, trazer uma baixa qualidade para o seu produto, tá? Por exemplo, utilizar medicamentos para controlar doenças, para aumentar a produtividade, dependendo do medicamento, gente, para varroa, por exemplo, ou besouro, ou qualquer outro tipo de enfermidade, cria pútrida. Muitas vezes eu conheço apicultores que dão medicamentos aí sem receita de um veterinário e acabam até por contaminar o mel com o produto. Então tem que ter muito cuidado aí na questão de, vou atingir uma alta produtividade, vou controlar a doença, mas eu vou fornecer, né, muito antibiótico ali para a abelha, ou um fungicida, ou seja lá o que for, um acaricida, que é para o varroa, por exemplo, que vai contaminar a cera e o mel, e você vai perder qualidade nisso, e pode até ter o seu mel aí todo cancelado, né? Você pode perder todo o seu mel. Então, não é legal você partir para qualquer tipo de atitude para aumentar a produtividade sem deixar a qualidade de lado, tá? Então, sempre perguntem para técnicos, consultores, se você tem dúvida em relação a algum procedimento, seja ele qualquer um, medicamento, etc. Tá? Beleza? Bom, por que é importante a gente conhecer os aspectos da sazonalidade com a produção de mel? Então, é fundamental porque a gente tem vários pontos aqui muito importantes que eu coloquei aqui, que tem essa importância dessa relação. Então, o primeiro deles é o planejamento da produção. Sem você conhecer a sazonalidade da sua região, isso fica bem claro aqui, tá? Você não vai conseguir trabalhar manejos que são específicos para cada época. E aí a gente tem algum problema aí. Você não vai saber, por exemplo, qual que é o período de maior florada, ou menor florada, ou uma florada de manutenção, que você não precisa, né, por exemplo, gastar com alimentação. Então, tem diversos fatores que entram no planejamento dentro dessa questão da relação da sazonalidade com a produtividade. A qualidade e quantidade também do mel produzido, tá? Porque você vai saber da disponibilidade justamente de recursos, de néctar e pólen, qual que é a melhor época para você levar as colmeias para uma florada ou deixar naquela área silvestre, mas aí lembre-se, tem que deixar tudo prontinho. O enxame não se prepara do dia para a noite, tá? Então lembre-se bem, é um detalhe importante. A saúde das abelhas, tá? É outro ponto importante dessa relação sazonalidade com produtividade, porque você sabe que em alguns momentos, por exemplo, no frio, em épocas de muita chuva, os enxames acabam ficando mais suscetíveis aí a enfermidades. Na seca, aqui no Mato Grosso do Sul, também, porque a gente tem um período aí com frio e seca, e que a gente percebe o aparecimento, por exemplo, de cria-giz. Geralmente é mais para a época de umidade, né? Porque a cria-giz é um fungo, e então às vezes acontece também nessa época de baixa imunidade das abelhas, que é quando elas estão com falta de nutrientes. Então é importante saber também quando eu tenho que ficar mais de olho na saúde das abelhas do que qualquer outro momento. É claro que o ano inteiro é importante, mas tem momentos aí, ó, a sazonalidade de doenças também existe, né? E a gente tem que ficar de olho e monitorando as colmeias. O planejamento, não da produção, mas da produção e comercialização também é muito importante. Lembrem-se que eu disse um pouquinho para trás agora sobre a questão de você ter a sazonalidade do consumo de mel. Eu estou falando de mel, tá?
pelo consumidor. Então, você pode produzir, por exemplo, a gente tem uma produção junto com o maior consumo aqui no Mato Grosso do Sul, que é no inverno. Mas tem outras épocas que você vai produzir muito também, tá? E não vai ter aquele consumo todo. Então, opa, vou ter que armazenar mel, ou atender algum preço mais baixo que eu não estou querendo, né? Então, vou guardar esse mel. Não tem problema algum guardar mel, desde que ele seja armazenado de uma forma correta. Isso tudo tem que estar no planejamento, e às vezes eu brinco chamando de plano B. É um plano, se por acaso você não conseguir vender, o preço cair rapidinho, qual que é o seu plano B para isso aqui? Ah, beleza, eu posso armazenar naquele local que é mais seco e que a temperatura fique ali estável nos 28, 29 graus, beleza? É isso aí. E essa sazonalidade, a relação da sazonalidade com produtividade ainda aí com abelhos, né? Também tem um item importante aqui, que é sustentabilidade e conservação, que é compreender as estações do ano, como elas afetam a produção de mel, e é fundamental para a conservação dos polinizadores em geral, né? Inclusive as nossas aves. Identificar as áreas onde certas plantas são vitais para as abelhas poderem contribuir com a conservação da biodiversidade e proteção das populações de abelhas. Olha que interessante. Então, essa parte de sazonalidade com produtividade cabe aqui também na questão da sustentabilidade e conservação. Então, a importância de saber dessa sazonalidade com produtividade de mel, ela ajuda a maximizar a produtividade. Então, você vai conseguir, se seguir a risca, ficar ali acompanhando, você consegue aumentar a produtividade em pelo menos 30%, tá? A gente pode ser até maior, beleza? E os maiores benefícios aí são esses, né? Melhorar o planejamento, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade do mel, porque você pode ter, por exemplo, produzir um mel com características específicas daquele momento. Então, poxa, eu quero produzir mel de laranjeira, por exemplo, mas tem uma floradinha ali no meio que colocou um pouco de mel nas melgueiras. Então, vou me preparar, eu quero só mel de laranjeira, por exemplo. Então, eu esgoto todo o mel que tinha antes de levar para a laranjeira e coloco as melgueiras chegando lá no plantio de laranja, que aí ela vai produzir, teoricamente, basicamente, mel de laranjeira. Na Austrália e Nova Zelândia, os apicultores fazem isso. Eles esgotam as colmeias para entrar no mel de manuka, que é um dos méis mais caros aí do mundo. E eles conseguiram deixar isso muito claro lá para os apicultores. Então, todo mundo tira o mel de outra florada ali para poder produzir só o mel de manuka. E isso tudo eles fazem teste, acompanhamento e rastreabilidade para ter uma proximidade, uma exatidão assim perfeita de dizer no rótulo que é mel de manuka, tá? Então, muito interessante. A questão de saúde também, das abelhas, tá? Importância o benefício também, aliás, desculpa, é manter as abelhas mais saudáveis. Você tem um planejamento comercial, aí, não interessa se é mel a granel, se é mel fracionado, ou se é produto, um equipamento, insumo, serviços, você sabendo dessa sazonalidade, junto com produtividade ali, essa relação, você também consegue trazer benefícios para essa parte de planejamento comercial também, tá? E sustentabilidade, como eu disse, você consegue saber de todas as estações do ano, quando vem florada, quando você leva abelha, quando você pode multiplicar. Inclusive, isso serve até para os meliponicultores, tá? Você tem épocas certas de fazer multiplicações ou divisões que vão ampliar o número de polinizadores. Por isso que é importante também a sazonalidade nesse ponto, tá? As vantagens de saber dessa relação com a produção de mel, a gente também sempre vai falar no melhoramento do planejamento de manejo. Então, sabendo certinho a sazonalidade do ano ali, das estações do ano, das floradas principalmente, você consegue manter e realizar manejos específicos para cada situação. Com esses manejos, você consegue aumentar a produtividade, tá? Mesmo adaptando aí às condições do clima. Eu tive que aprender na dureza, na dor, como se fala. Em 2020, por exemplo, eu tive um período de seca e calor extremo,
porque a gente não tinha ainda passado por vários anos. E eu não estava na apicultura ainda quando passei por algum momento parecido. A temperatura, a sensação térmica aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu tinha apiário, chegou a 50 graus. E as abelhas estavam dizendo, né? Então, eu sempre falo da leitura de enxame, e eu não conseguia identificar até que elas mostraram, aprendi, mas aprendi na dor. Eu tive uma baixíssima produtividade aquele ano, e agora aprendi até a lidar com isso. Então, eu sei lidar com os enxames hoje, na chuva extrema ou até mesmo na seca extrema, tá? E a gente aí, ó, passa a experiência, e a minha intenção é passar essa experiência para vocês, para que vocês tenham ou aumento de produtividade ou um ganho semelhante aí ao longo do ano, com alguma atividade utilizando essa colmeia, tá? E é possível, tá? É possível. Aumento da produtividade, né? Já falei, a qualidade do mel também, de acordo com determinadas floradas, você consegue aí, ó, separar, tá? Permite também que você produza várias variedades de acordo com as épocas certas aí do ano, né? E essa diferença de néctar e de mel pode aí, ó, resultar em produtos de alta qualidade com propriedades sensoriais distintas. Repito, em relação ao mel de manuka, de novo, lá da Nova Zelândia e Austrália. A manutenção da saúde das colmeias também é outro ponto importante, que eu já comentei. E agora entra aqui a otimização de recursos também. Então, relacionar a sazonalidade, né, com a produção de mel ajuda a otimizar esses recursos, direcionando esses valores todos, o investimento, o seu tempo, inclusive, em períodos mais produtivos ou que a abelha precisa de mais tempo de você lá na colmeia, como na entre-safra. Eu gosto muito de dizer que na entre-safra a gente trabalha muito mais do que na safra, né? Vai muito mais vezes ao campo para poder alimentar, acompanhar e ver a questão de saúde, né, das abelhas. Então, é um período que a gente mais trabalha na entre-safra. Na safra, a gente tem que deixar a colmeia mais em paz, porque a gente faz os manejos antecipadamente e deixa a abelha ali em paz para que ela possa produzir com mais tranquilidade. E funciona muito bem. E essa relação também, a gente tem que relacionar essa questão da sazonalidade na parte de estratégias de comercialização. Então, entra de novo aí um planejamento, eu sempre gosto de repetir a palavra planejamento, para você saber que época que vende mais, que época que vende menos. E eu estou falando de mel. Outros produtos têm variações aí dentro do ano de comércio, sazonalidade, né? De vendas e de compras, de interesse aí do consumidor. Então, é muito interessante também ficar de olho nisso. E com essa relação você consegue montar estratégias bem efetivas e assertivas na hora de comercializar a sua produção ou serviços, seja ela a produção qual for, tá? E o seguinte, eu não quero entender, não quero compreender essa relação de sazonalidade com produtividade, é um risco, tá? Eu prefiro que vocês estudem, tá? Acompanhem, monitorem as questões aí voltadas a essa questão de sazonalidade, porque ela é muito importante, tá? E caso você não dê muito interesse a essa parte, você vai correr riscos de ter baixa produtividade, menor qualidade do seu produto, tá? Não só no campo, tá? Por exemplo, você fabrica um produto e começa a ter problemas com funcionário, começa a ter problema de caixa, fica extremamente ansioso, porque começa a dar tudo errado, tá? Impacto na saúde das colmeias também, porque eu não vou saber quando a abelha vai consumir menos alimento e vai ficar mais saudável ou mais suscetível, né, com a imunidade baixa. Imunidade baixa significa que a abelha não está consumindo alimentos e nutrientes de forma adequada. E aí ela pode ficar mais suscetível às doenças, tá? Se você não faz também essa relação, você pode ter até um desperdício de recursos. Manejos na horas incorretas, viagens na horas incorretas, não verifica aí previsão do tempo, por exemplo, chega no apiário lá, começa a chover e chove, e você podia ter visto isso na previsão do tempo. Não tem um checklist, não leva um fósforo ou fumegador, ou um isqueiro para acender o fumegador, como é que você vai trabalhar, tá? Então, parece bobagem, parece exagero, gente, mas
tem um peso muito grande aí na hora de você planejar tudo e agir e perder recursos caso você não faça as coisas diante de algo mais profissional. Se você quiser continuar sendo um amador, né, tudo bem, sem problema, porque o amador ele não busca um resultado. Ele trabalha, ele pode até fazer tudo certinho, um manejo bom e tal, mas ele não busca um resultado financeiro ali, tá? Ou às vezes não está muito claro isso para ele. Ou às vezes é lazer mesmo, não importa com prejuízo ou não, sem problema. Mas aqui eu estou para fazer com que vocês tenham esse aumento de produtividade, pelo menos de 30% ou acima, e possam criar novas oportunidades de negócio também. E a sazonalidade mexe com essa parte comercial também, tá? Você pode perder muitas oportunidades comerciais também, trabalhando, por exemplo, montando uma feira do mel em pleno verão numa cidade que tem 500 habitantes, 600 habitantes. Complica. Ou fazer uma propaganda que você vai gastar demais no momento errado, que não é nem pela internet, você ainda é como eu, não tem muita habilidade com internet, com tecnologia, e aí você vai lá, bota um outdoor, põe na rádio, põe na TV, gasta uma nota e não era o momento de você vender. Tá? Não fez uma propaganda estratégica, não utilizou a internet, não buscou ajuda, não fez uma pesquisa de mercado. Então, quando que acontece o maior consumo, se as pessoas vão numa feira do mel ou preferem hoje comprar pela internet, tá? Tudo isso você tem que ter para você ter sucesso na atividade. Isso, estou falando só da relação de sazonalidade com produtividade, beleza? E por onde começar a entender essa relação sazonalidade e produtividade? Pessoal, aqui ó, eu já estou começando a passar para vocês informações. A internet está aí para você fazer uma pesquisa ampla sobre a questão da produtividade e sazonalidade, ou vice-versa, tá? Então, vocês vão ter que continuar pesquisando, estudando, e a gente tem internet hoje. Se eu tivesse internet na minha época de guri, meu Deus, eu acho que eu ia viver na internet, não era de joguinho, não, cara. Era de estudar mesmo, porque eu sou muito curioso. Quando eu vejo uma palavra diferente aqui, eu já estou. Minhas filhas que ficam, lá vai o pai, quando eu vou ajudá-las nas lições aqui de casa delas, da escola, aí eu, nossa, filha, peraí, eu quero relembrar isso aqui. Aí eu já vou, digito e já começo a ler. Elas quase até desistem da minha ajuda, porque eu fico pesquisando tudo. Então é isso aí, não tem outro caminho, tem que estudar, tá? Observar mais o campo também é muito importante, continuar com essa observação e fazer uma relação aí com o ciclo evolutivo da abelha e a idade das operárias em relação às tarefas delas. Conversas com apicultores locais também, se você é iniciante, então começa a pegar informações com apicultores mais experientes e que trabalham ali no local com pouca colmeia ou com muita colmeia. Geralmente ele vai te passar sempre algumas informações interessantes. Aí você processa, filtra, confirma, aí você utiliza, tá? Utilizar ferramentas de registro, o que é isso? Você ter isso anotado em algum lugar, no computador, numa caderneta, ou com foto, pode ser, tá? Não tem problema nenhum, isso é importante. Organizar essas informações também, num sistema organizado, num arquivo, num Word, num Excel, qualquer coisa que possa ajudar vocês a buscar essas informações de forma mais ágil. E também guardar registros para vocês estudarem aí o passado, que vai ajudar muito no futuro e no presente, beleza? Análise e adaptação, então vocês vão pegar todos esses dados e sempre analisar, raciocinar, e podem perguntar para vários técnicos e consultores da área também, para tirar mais alguma dúvida, né? Então é isso aí, gente. Por enquanto é só, eu creio que consegui passar aqui para vocês uma boa parte já dessa questão da sazonalidade e da produtividade. Vocês viram que parece um assunto talvez muito simples, mas ele tem uma enorme quantidade de assuntos relacionados e de importância para poder aumentar a produtividade, pelo menos 30% para cima, tá? A gente sempre trabalha para isso, e essa relação sazonalidade-produtividade, resumindo aqui, vocês têm que analisar tudo o que acontece ao longo do ano, tanto no campo, quanto no comportamento do consumidor, até para você conseguir descontos aí com fabricantes,
Porque geralmente quando uma empresa começa a vender mais, ela também dá descontos, ela baixa preços, né? Ela dá alguma vantagem para o consumidor. Então é ficar de olho também quando que saem mais equipamentos e se isso tem fundamento. Mas isso é pesquisa, isso vocês vão ter que pesquisar na internet, perguntar, ligar às vezes, tá? A sazonalidade, também outro ponto que eu falei anteriormente, é muito importante, na questão da saúde das abelhas. A gente vê que as doenças aparecem em dois momentos, na entre-safra e quando aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma chuva excessiva. Então, a gente tem problemas com fungos, com fermentação de mel muito rápida, e essa fermentação traz, infelizmente, né, os besouros, aquele pequeno besouro da colmeia, que a gente já tem aqui a presença dele com notificação oficial em vários municípios, a gente está conseguindo conviver com ele, e é importante que a gente tenha o cadastro das colmeias aqui no órgão, na Agência de Defesa Animal e Vegetal, para que a gente, caso tenha um novo foco de doença, seja o besouro ou qualquer outra, a gente consegue montar uma estratégia para poder também proteger as nossas colmeias, e isso junto com essa Agência de Defesa Animal e Vegetal. Então, é importante ter as colmeias cadastradas e você estar ciente das épocas que podem acontecer mais, o aparecimento de mais enfermidades ao longo do ano. Então, esse tema, sazonalidade e produtividade, ele ajuda até nessa questão da saúde das abelhas. Na questão comercial é isso. Se eu tenho um mel, por exemplo, estocado lá nas colmeias, eu vou fazer a colheita, beleza, pode colher, mas sabendo, mas espera aí, essa época o pessoal não consome muito mel, ou o entreposto está pagando um pouco menos. Deixa ou não deixa o mel na colmeia? Olha que interessante, porque eu já tenho ideia de que não vou ter muito comércio e o preço vai estar baixo, porque dentro é a sazonalidade de preços aí dos entrepostos ou do mundo também, tá? Às vezes você tem relação de preço aí em relação às mudanças de mercado e de produção no mundo. Então você vai avaliar, vou deixar na colmeia, não sei, é um risco. Eu prefiro colher sempre, tá? Se tem mel para colher, eu colho. Mas você também pode deixar lá se quiser, se você tiver muita segurança de que aquele mel não será consumido pelas próprias abelhas num período difícil, você vai entrar, porque você viu ali que a previsão do tempo, dentro da sazonalidade do ano, na sua região, você vai ter um período de escassez. Fala, e agora, né? Deixo ou não deixo? Mas aqui eu já dou uma dica, tá? Colham e vendam ou armazenem em local adequado. Se tem mel para colher, não é para deixar para ela, a não ser o mel da câmara de cria quando entra na entre-safra. Ou quando você percebe que está tendo falha aí no ano, com um calor extremo, seca extrema, ou um frio muito forte, tá? Aí você vai ter que avaliar todas essas questões antes de tomar uma decisão de colher esse mel e deixá-las sem praticamente alimento algum, tá? Isso também não se faz. A sazonalidade ela é importante, então, também para outro ponto que eu sempre pego no pé, ou dos meus alunos, ou pego no pé dos apicultores em geral, tá? Em palestras que eu ministro, em workshops, jornadas de apicultura, etc., que é planejar. Tá? Você tendo a informação do clima dessa região onde você está, você tendo informações da sazonalidade do comércio, de chuvas, de seca, de comportamento do consumidor, da economia, inclusive, é importante você avaliar quando é que os governos aí atuam com, por exemplo, impostos. Qual que é a sazonalidade de cobrança de impostos ao longo do ano em relação aos governos federal, estadual, municipais, tá? Para também você programar, planejar a questão de ter dinheiro no bolso para poder investir, para poder conduzir seu veículo tranquilo, tá? Para você ter os recursos suficientes para conduzir a atividade. Tá? Olha só até onde vai esse assunto de sazonalidade. Então, planejamento é importante para tudo isso, dentro de um padrão de clima, comportamento das indústrias, comportamento do consumidor e até da economia
da região onde você mora e do país que você mora também. Eu falo país porque eu tenho vários alunos lá no Paraguai, eu também gosto de sempre falar de outros países também. Então, o Paraguai é bem semelhante aqui ao Mato Grosso do Sul, e nós temos muitas pessoas lá do Paraguai, muitos irmãos, que nos assistem aqui, que nos acompanham, e a gente passa muita informação para eles também, que serve também lá para o Paraguai, porque se assemelha um pouco ao Mato Grosso do Sul em relação a clima e vegetação. Até extensão também de área, relevos, muito interessante, e um potencial fantástico também, como o Brasil tem em todas as regiões. Eu digo que a gente está começando uma pequena revolução silenciosa na apicultura, através aqui do nosso canal, das nossas informações, porque são informações que são colhidas e testadas aí, pelo menos em 26 anos de atividade que eu estou agora, e com uma experiência muito grande de campo, de governança, de comercialização, de agroindústria e até da questão da medicina veterinária, que me trouxe muito conhecimento para poder aplicar na apicultura. E fui aprendendo muito com apicultores antigos, apicultores novos, e iniciando a minha instrutoria, ensino de apicultura, lá no ano de 2001. Fevereiro de 2001 foi meu primeiro curso para apicultores. De lá para cá, eu nunca parei de ensinar também. Mas desde 97, eu sou apicultor, e a partir de 2020, 2017, aliás, eu realmente decidi virar apenas produtor, que é a parte que eu mais gosto. E 2020 eu tive meu grande desafio, que foi aquela seca e calor, que talvez tenha sido o último grande desafio para poder aprender até essa questão aí, ó, a relação da sazonalidade. Devia ter visto com antecedência o relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, que emite relatórios semestrais, bimestrais não, e mensais. Então, todo ano eles mandam um relatório de 6 meses, tá? Eles têm um comentário sobre com a possibilidade de como vai ser o ano, como serão 6 meses, e tem relatórios mensais e, claro, as previsões diárias e semanais também, e a cada 15 dias, que vocês podem pesquisar. E lá em 2020, aprendi que isso é muito importante, perdão, para você atingir alta produtividade aí das suas colmeias. Beleza? Pessoal, creio que então o assunto foi bem destrinchado, creio que foi muito importante passar aqui para vocês. Agradeço aí a atenção de todos e espero encontrá-los aí no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até mais.